TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Boa tarde a todos, que Jesus esteja connosco. Então, o tema desta tarde, a nossa conversa vai ser sobre bem-aventurados os aflitos. Percebemos um pouquinho sobre este capítulo do Evangelho, o que é que ele nos traz. E nós vamos basear esta nossa conversa em dois excertos do Evangelho que nos diz assim: o homem jamais deve perder de vista que está num mundo inferior, onde é mantido pelas suas imperfeições. A cada infortúnio ele deve dizer a si mesmo que se pertencesse a um mundo mais avançado, isso não lhe aconteceria e que só depende dele mesmo não voltar à Terra trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. E porquê que uma das razões para ter trazido foi porque nós, o mundo, sabemos que estamos no meio de uma transição planetária. Todos nós vimos em busca do amparo, da ajuda necessária para conseguirmos fazer frente às nossas dificuldades, mas é de extrema importância nós percebermos, obrigada Bibi, que a doutrina espírita não nos vai dizer que a partir do momento em que nós estamos aqui dentro, toda a nossa vida vai ser perfeita. E quem vem aqui com esse objetivo já pode ficar esclarecido. Não. Ela vai nos ajudar a, perante as dificuldades, nós conseguimos retirar os ensinamentos e ter aquela felicidade relativa que o Evangelho também nos dá. Porquê? Porque exatamente como nós vimos ali, nós estamos num mundo de provas e expiações. Ainda é um mundo inferior. Todos nós ainda temos imperfeições. Portanto, não podemos esperar uma felicidade absoluta quando nós ainda temos arestas para limar. Quando nós não conseguimos ficar contentes com aquilo que nos é dado. Então nós precisamos nos trabalhar a nós próprios para aos poucos conseguirmos, no geral, levar este planeta, acompanharmos este planeta na sua evolução, mas também, quiçá, muitos, passarem para outros planetas, que já acontece com várias pessoas que vieram até aqui e que acabam por já não reencarnar aqui, reencarnar noutros planetas mais avançados. E agora acontece o caso daqueles que já não reencarnam aqui, porque agora vão reencarnar em planetas menos avançados do que a Terra. Portanto, nós estamos exatamente no ponto em que nós precisamos de estar, porque ainda temos muita coisa para trabalhar. E sim, a doutrina espírita é uma luz muito grande, Jesus é uma luz ainda maior, mas é como nos diz Batuíra, numa explicação que ele deu a Spartak Guilardi, um dos responsáveis, dos fundadores da Casa de Batuíra do Brasil e um dos responsáveis aqui a nível espiritual, que nós não conseguimos apagar milénios de escuridão com tão pouco tempo que a doutrina espírita e Jesus há mais tempo, mas a doutrina espírita há menos tempo. Nós precisamos de constantemente ir trabalhando e aprendendo, e é através da repetição constante que nós vamos daqui, primeiro tem que entrar aqui, né? Tem que fazer sentido, depois daqui passar para o nosso coração e para nós próprios, a nossa maneira de ser. E isto é algo que nós temos de fazer e temos que encarar as coisas como elas são na realidade. Todos nós, sejamos ricos, pobres, amarelos, vermelhos, todos nós temos a nossa cota de dificuldades. Agora, depende de cada um de nós a maneira como nós as enfrentamos e as ultrapassamos. Porquê? Se nós estivermos dispostos a ultrapassá-las confiante em Deus, apesar da dor e do sofrimento, vai ser muito mais fácil do que aqueles que se revoltam continuam naquele ciclo vicioso de revolta e não conseguem avançar. O sofrimento é muito maior. Portanto, depende de nós. Mas vamos ao capítulo 5, desculpem. Este capítulo refere-se, os primeiros itens deste capítulo referem-se a citações evangélicas
que foram analisadas por Kardec, em que o sofrimento, neste momento, quando é aceito com resignação, ele acaba por purificar o nosso espírito. E é por isso que Jesus diz: feliz aqueles que choram, porque serão consolados. E nós vamos perceber que não são todos os que choram. Essa é a grande diferença. E temos que ter em atenção se nós queremos ser aqueles que choram, mas que não avançam, ou os que choram, como eles dizem aqui, mas serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Toda e qualquer ideia de progresso, ela enfrenta uma forte resistência em qualquer momento. Nós, hoje em dia, a doutrina espírita, ou falar, ter um evento que alia espiritualidade e saúde e ciência, ainda encontramos muitas portas fechadas, mas estão muito mais abertas do que há 20 anos atrás. Nós próprios conseguimos ter uma conversa fora da casa espírita, em que pelo menos podemos dizer que acreditamos, não é em espírito, é na vida após a morte. Porque isso já é um assunto que já começa já fez um percurso muito grande e que as pessoas já começam a questionar, a percebermos o que é que há depois, a ter sensações, a tentar procurar. Existem muitos eventos de saúde, espiritualidade, agora a parte da saúde mental, portanto, nós vamos progredindo. Mas para haver esse progresso, tivemos que partir muita pedra. Tivemos que bater muito com o pé no chão. Tivemos que desbravar muito terreno. Nós estamos na Feira do Livro há 20 anos? 2002. 23 anos. Ainda acontece, mas não tanto. A primeira vez que nós fomos à Feira do Livro, em que dizia Verdade e Luz, editora e distribuidora espírita, as pessoas fugiam a 7 pés. Sério. E nós, ainda acontece, ainda temos uma ou outra pessoa que assim que vê espírita, foge. Mas a quantidade de pessoas que se aproxima pela curiosidade em saber mais é muito maior do que era há uns anos atrás. Foi fácil? Não. Tudo acontecia. Sempre foi tudo muito difícil. Mas esse é o nosso objetivo, divulgar a doutrina espírita. E vamos continuar a fazê-lo, qualquer que sejam as dificuldades. O mesmo acontece com as jornadas. O processo de organização das jornadas não começa quando a abertura das inscrições começam. Começa muito antes, em que nas vibrações que nós fazemos pela casa, nós vibramos pelas jornadas. Então, naquele mês que antecede as jornadas, é uma coisa de loucos, porque aqui, nas nossas vidas, no nosso dia-a-dia, tudo acontece até chegarmos às jornadas. Já tivemos o auditório em risco de desabar 2 semanas antes das jornadas serem organizadas. Conseguimos organizá-las noutro sítio. Já tivemos inundações dentro do auditório. Já tivemos várias coisas. Agora vamos perguntar às pessoas que vão e temos pessoas recorrentes ao longo destes anos que vão às jornadas, se elas se aperceberam de alguma coisa. Não se aperceberam. Mas a quantidade de coisas que acontecem quando nós queremos fazer parte deste progresso e fazer a nossa parte neste progresso é muito grande. Principalmente quando estamos a mexer com temas tão importantes quanto a ciência aliada à espiritualidade. Então é algo que nós sofremos muito, sem dúvida alguma, mas é o nosso compromisso. Não é só com os que aqui estão, é com Deus. E é o compromisso que a casa assumiu. Indo no segundo ponto deste capítulo, diz assim: Bem-aventurados vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que tendes fome agora, porque sereis saciados.
Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós ricos, porque tendes a vossa consolação do mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorareis. Isto não significa que todos os ricos estão fadados a coisa não correr bem. Não é isso. E nós temos muito essa ideia de que o rico vai, neste caso, para o umbral, ou não vai para planos espirituais superiores, e o pobre que sofre é o que vai. Não. Existem muitos casos, nas duas situações, que não aprendem com a prova que lhes foi dada. A prova da riqueza é muito mais difícil do que a prova da pobreza. Porquê? Temos muito mais tentações. Tentação de ter dinheiro para poder ir viajar imensas vezes, tentação de ter dinheiro para ter uma casa de férias e passar o fim de semana por aí, entre todas aquelas coisas menos boas, que todos nós sabemos, que acabam por ser muito mais facilitadas a quem tem dinheiro. Muitas vezes o pobre, a única coisa que tem é Deus. Então ele vira-se para Deus. É? E vice-versa. Então, tudo depende de nós e da maneira como nós encaramos, sendo mais pobres, sendo mais ricos, aquilo que nós doamos aos outros. E para isso não precisa de ser pobre ou de ser rico. Todos nós temos a capacidade para dar aquilo que nós temos de melhor. E é isso que efetivamente importa. Quando nós passamos de cá para lá, nós não levamos nada a não ser a nossa bagagem espiritual. E a nossa bagagem espiritual não vem com dinheiro, não vem com roupas, não vem com títulos, não vem com nada. Portanto, é algo que temos que ir trabalhar. Depois estas são as citações evangélicas e temos os outros itens que são as ponderações de Kardec sobre estas citações evangélicas. Eu não vou falar de todos os itens, mas eu trouxe o capítulo de cada um, que é para vocês perceberem o que é que se fala neste capítulo, que eu acho que é um dos mais importantes. É grande, sim, mas é uma verdadeira enciclopédia para o nosso dia-a-dia. E vamos ver. A justiça das aflições, no item 3, causas atuais e causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, porque é que nós nos devemos resignar, o suicídio e a loucura, também está aqui, bem e mal sofrer, também é muito importante para fazermos parte daqueles que são os bem-aventurados, os aflitos que são bem-aventurados, o mal e o remédio. A felicidade não é deste mundo, é aqui que nós vemos que a felicidade aqui ainda é relativa. Perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Se fosse um homem de bem teria morrido. Esta lição, quem não leu, acho que devia ler. É muito interessante. Estava uma palestra, portanto leiam, depois havemos de fazer uma palestra sobre ela. Os tormentos voluntários, que também existem, tormentos que acontecem na nossa dia-a-dia por consequência daquilo que nós fizemos a nós próprios, a desgraça real, melancolia, provas voluntárias e deve-se pôr termo às provas do próximo. Também é um ponto importante. E, por último, penúltimo, se é permitido abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura, sacrifício da própria vida, proveito dos sofrimentos para os outros. Portanto, são 31 itens. Como vocês podem ver, o capítulo é enorme, mas ele aborda pontos muito importantes para nós e para a nossa existência. Quais é que nós vamos falar hoje? Da justiça das aflições, as causas atuais e as anteriores, os motivos por que nos devemos resignar, bem e mal sofrer e o mal e o remédio. Coisas muito curtas, até porque eu baseei-me neste livro, Bem-aventurados os aflitos, de Richard Simonetti, e ele simplifica muitas coisas. Portanto, nós aqui podemos ver que, e ele fala sobre isso, que para os teólogos, o Adão e Eva desobedeceram aquela história que nós todos conhecemos a Deus, acabaram por cometer uma imprudência grave
e a humanidade perdeu a oportunidade de viver no paraíso. E foi a partir daí que se introduziu a morte e o sofrimento. Isto é o que nós temos vindo a ouvir ao longo dos séculos. Uma coisa é verdade, nós não podemos negar que o sofrimento no planeta Terra é universal. E ele existe. Cabe a toda a gente, como eu já disse. Ao contrário do que muitos achamos, a vida na Terra não é uma colónia de férias. Nós não vimos aqui para nos divertir como uma colónia de férias. Nós vimos para aprender. Ela deve ser encarada como uma escola. Que, tal como uma escola, tem os seus exames, tem as suas tarefas, tem aquilo que nós precisamos de fazer para melhorar. Temos os testes que passamos e seguimos em frente, e temos aqueles que reprovamos e temos que voltar outra vez a repetir a lição. Funciona assim. Portanto, as coisas não vão ser sempre maravilhosas. E ele diz assim: para religiosos pessimistas, sofredores de pecado, a terra seria um imenso vale de lágrimas. Estaríamos aqui para comer, como se aquela expressão, o pão que o diabo amassou. Mas segundo a definição da doutrina espírita, e eu já falei sobre isto, nós vivemos num planeta de provas e expiações, onde o quê? A dor intransigente e é mesmo. Intransigente representante da justiça divina insiste em cobrar as nossas dívidas do passado e testar as aquisições do presente. Não basta dizermos que acreditamos. Não basta dizermos que nós temos fé. Essa fé precisa de ser testada. Até para nós percebermos o grau de solidez que essa fé tem. E há situações em que percebemos que a nossa fé não é assim tão sólida quanto nós achávamos, e há outras que nós percebemos que afinal a nossa fé, nós temos muito mais fé do que aquilo que nós pensávamos. E que vamos buscar forças onde nós achávamos que nunca íamos conseguir encontrar. Portanto, nós precisamos constantemente de ser testados. E é lei de causa e efeito, de ação e reação. Essa lei, ninguém pode fugir dela. Porque, ao contrário das leis humanas, que acabamos por, muitas vezes, dá para fugir, e vai mudando, é imutável, a lei divina não é. Ela é imutável. E nenhum de nós pode fugir dela. E a dor, é como diz aqui, é uma intransigente representante da justiça divina. Porque ela vem. Mais tarde ou mais cedo, ela vem. Tal como as coisas boas, os frutos daquilo que nós colhemos, de tudo bom que nós fazemos. Mas não vem no nosso tempo, vem no tempo de Deus. E isso é que nós temos que compreender. Portanto, nós acabamos sempre por conviver com males que se sucedem ao longo da existência, sendo saúde, profissão, família, a própria sociedade, e não é por causa disso que nós temos que assumir aquela cara de atormentados e que a nossa vida é uma desgraça. Não é essa a postura. A postura de coitadinhos e termos pena de nós próprios não nos vai ajudar a enfrentar as adversidades do dia-a-dia. E ele continua neste capítulo. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade. Sem isso não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. E ele explica-nos, se nós estamos a doutrina espírita, nós vamos ter as respostas para todas as nossas perguntas. Porquê que há pessoas que vêm com... Havia uma coisa quando era pequena que me fazia muita confusão, quando eu perguntava, não na evangelização, mas, por exemplo, na escola, porquê que havia crianças que vinham com deficiências e eu não? Qual é que era a razão? E eu cheguei até o primeiro ano a andar numa escola católica. Eles diziam, porque é assim? É assim porque é assim. Dizer isto naquela altura para uma criança não resulta. Então hoje em dia nem vale a pena. E foi na evangelização que me explicaram a razão. A parte lógica da coisa. E apesar de eu ser pequena, fez muito mais sentido. Porquê? Porque desde pequena eu sempre tive, por causa da minha família, muita convivência com Deus.
E não me fazia sentido um Deus bom e justo andar a escolher quem devia ter deficiências ou não. Então, quando me explicaram na evangelização a razão, fez todo o sentido. Porquê? Porque estamos a aliar a parte da fé com a parte da lógica, da razão. E só assim é que essa fé vai se tornando cada vez mais sólida. E por mais tempestades que venham, ela não vai balançar, porque ela está assente na razão. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e visto que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se compenetrar. Portanto, todas as situações que nós passamos na nossa vida, por mais dolorosas que sejam, elas têm uma causa. A grande questão aqui é que nós não sabemos que causa é. Na realidade, nem precisamos. Porque muitas vezes essas causas são demasiado dolorosas para nós nos recordarmos. Daí termos a bênção do esquecimento. Então é algo que é-nos dado e que nós, sabendo, tendo a confiança em Deus e sabendo que apesar de doer bastante, existe uma causa, que essa causa é justa, já é meio caminho andado para nós conseguirmos levantar a cabeça e seguir em frente. Com a certeza de que não é uma injustiça. Deus não se enganou. Ela veio exatamente como tinha que vir, no momento que tinha que vir, para quem tinha que vir. Porquê? Porque nós estamos a trabalhar para corrigir erros do passado e erros também desta existência. Pelos ensinamentos de Jesus, Deus permitiu que os homens viessem compreender essa causa. E hoje, considerando-os bastante amadurecidos para compreendê-lo, Ele a revela inteiramente pelo Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. Então vamos ver. Relativamente às causas atuais. Passei? Passei. Exprimem equívocos do presente, ou seja, são coisas que nós fazemos no presente. Temos um exemplo. O nosso corpo. O corpo que nós temos, que é um instrumento valiosíssimo para esta nossa encarnação, ele permite-nos utilizar uma valiosa bolsa de estudos nesta escola da reencarnação, que é a nossa existência. Sem, como eu disse, a lembrança do passado, a fim de que nós consigamos superar tudo aquilo de menos bons que têm vindo a ocorrer no nosso caminho. E como é que o corpo é exemplo? Por exemplo, através da alimentação. Quando ela é excessiva, quando ela é inadequada, ele acaba por alterar a química orgânica, acumular gordura, provocar distúrbios gástricos, digestivos, circulatórios, hormonais, pronto. Há situações destas com o corpo que são do passado, está bem? Mas há outras que são agora. Não adianta só remeter as coisas para o passado. Se eu tenho uma má alimentação e o meu corpo vai se refletir nisso, não é lá no passado, é agora. Portanto, eu posso mudar. Se calhar chega a um ponto que eu já não posso mudar. Mas, tendo esta consciência, eu posso conseguir trabalhar para ter uma alimentação melhor. Porque não é só para ficar todo musculado, ir ao ginásio para estar nas redes sociais. Não é isso. Infelizmente, por causa das redes sociais, associaram a alimentação e o ginásio a isso. Mas é muito mais. Tem a ver com cuidar do nosso corpo. E também agora da nossa mente, como já vimos que cuida. Portanto, os problemas são os maus tratos a que submetemos em vários aspectos. Exercício. A vida sedentária é o caminho para a obesidade, para a obstrução de artérias, indisposição física, os membros começarem a atrofiar, não termos aquela resistência. Repouso. Déficit de sono. Traz cansaço, debilita o sistema imunológico, perturba a memória e eu acho que a única altura em que é aceitável ter déficit de sono é quando nós somos pais, né? Porque aí não há outra maneira. Mas nós temos um pequeno exemplo do que é que a falta de sono faz ao nosso sistema.
que é nós andamos completamente desregulados, sem paciência, a cabeça sabe-se lá onde. Portanto, é o único aceitável. Tudo o resto, gente, não adianta matar-nos a trabalhar. Se estamos constantemente a matar-nos dia após dia, nós temos que cuidar do nosso corpo. Ele grita, ele já não fala, ele grita. Então hoje, na situação do apagão. O apagão, vim para casa, vou-vos contar o que eu vi. Vim para casa, volta das 2 horas, fui buscar a minha filha e pensei assim, bem, vou para o parque. A quantidade de gente que estava no parque a conversar é uma coisa surreal. Ninguém mexia nos telemóveis, não tinham internet. Vizinhos a conversar com vizinhos, toda a gente a ir para o mesmo sítio, crianças a brincarem com os pais, piqueniques a serem feitos. Sabem o que aconteceu? Parece que o tempo passou muito mais devagar. Que nós conseguimos aproveitar muito mais. Porquê? Porque nós nos desligamos disto que é importante, sem dúvida alguma, mas que nós estamos absorvidos. Ainda hoje tive uma discussão, entre aspas, que nos falava sobre a inteligência artificial. Há muita gente que tem muito receio da inteligência artificial, mas existem ferramentas, se bem usadas, acabam por nos ajudar a diminuir o tempo de tarefas para conseguirmos ter mais tempo para outras coisas. Qual é que é o problema disto? É que nós não temos peso e medida. Nós estamos a usar mal as coisas. Se nós usássemos realmente para conseguir condensar isto e ter mais tempo de qualidade, ia ajudar muitos de nós. E cada vez mais temos que aprender com isso. Mas os instrumentos não vêm para nos prejudicar. Estes. O problema é que nós não sabemos utilizá-los. E nós precisamos de aprender a repousar, a serenar, a ter tempo para todos. Porque nós não sabemos se estamos cá no dia a seguir. E de que é que vale tudo o resto se amanhã podemos não estar cá? Ou se alguém perto de nós pode não estar cá? Então é muito tempo que nós perdemos a correr atrás, a sofrer burnouts, a sofrer stress. Para quê? Para perder qualidade de vida com os nossos filhos, com os nossos netos, com a nossa família. Vícios. Tabaco, álcool, drogas. Pronto, tudo isto que nós fazemos agora acaba por originar aflições. Esperemos nós, muitas vezes, nesta vida, acaba muitas vezes por passar para outra. E sentimentos. Isto também é uma coisa que prejudica muito o nosso corpo. Prepotência, luxúria, pessimismo prejudica imenso. Se vocês lerem o livro Na Seara do Bem, ele fala sobre... Eu já falei deste livro várias vezes aqui. Ele fala sobre como é que funciona uma reunião, uma palestra na parte espiritual. E ele mostra como é que estava uma senhora que era pessimista por natureza. A mente já estava tão escura que já estava a atacar o coração. E isto já estava a passar para a parte física. Portanto, todos estes sentimentos, a mágoa, ressentimento, preguiça, desânimo, angústia, a lista é imensa. Tudo isto que nós achamos que não, ou muitas vezes só nos apercebemos depois de dar o alerta, as coisas são tão perfeitas que quando isto se exterioriza para o nosso corpo já é o alerta vermelho. Então precisamos trabalhar na causa, não na consequência. E a causa muitas vezes está nos nossos sentimentos. Todos estes fatores acabam sempre por, este aqui, complicar a nossa existência. E aqui, bem, desculpa. O que é que diz Richard Simonetti? Que a medicina do futuro será essencialmente profilática. Ou seja, antes dos médicos, isto na opinião dele, antes de receitarem os medicamentos que cuidam dos efeitos, os médicos vão cuidar das causas. Ou seja, vão identificar os comportamentos dos pacientes, e já há médicos que fazem isso, para, em vez de ir atrás da consequência, ir atrás da causa.
Então não é ir resolver o que aconteceu, é ir prevenir para não acontecer. E lhes irão prescrever não só medicamentos, mas também atitudes, corrigindo a postura existencial para que a saúde se restabeleça. É como nós vimos, caminhos para a saúde integral. Mente, corpo e espírito. Na Organização Mundial de Saúde já tem esta definição. Então, é um todo que nós precisamos de trabalhar. O que fazemos, o que pensamos, como sentimos, o que comemos, como nós nos tratamos, é um todo que nos vai ajudar. Depois temos as causas... espera, que isto não passou. Anteriores, que dizem respeito a equívocos do passado, gerando os males presentes, atendendo aos princípios de causa e efeito que nos regem, como eu já falei. Lei de causa e efeito, lei de ação e reação, vários. Temos limitações físicas congénitas, temos mortes prematuras, enfermidades graves, família difícil, problemas financeiros, dificuldades profissionais e mais variadas situações. E ao tomarmos consciência desta realidade apresentada pela doutrina espírita, nós passaremos a viver de um modo mais tranquilo, tendo consciência daquilo que nós fazemos e de como nós sentimos, para pouco a pouco nós irmos limando essas arestas. Se vocês forem às perguntas, à pergunta 919, Santo Agostinho fala daquilo que... como é que nós devemos fazer no nosso dia-a-dia. Porquê? Porque nós precisamos primeiro de nos conhecer a nós mesmos. Sem isso nós não conseguimos identificar aquilo que temos que melhorar. Então ele diz, no final de cada dia, fazer uma avaliação de como foi o nosso dia. O que é que nós fizemos? Tomamos a melhor atitude? O que é que nós sentimos? Onde é que nós devemos trabalhar? Fazendo isto dia após dia, nós vamos conseguir corrigir a situação mais rapidamente do que só deixarmos para lá para a frente, né? Quando estamos prestes a passar para o outro plano e aí vem tudo para trás. E aí muitas vezes nós já não conseguimos corrigir no momento. Como é que nós fazemos isto? Evitar com prudência e com comedimento o que possa criar males nesta vida é importante. E depois o segundo, que eu queria que passasse, já passou. Aceitar sem queixas e reclamações males que geramos em vidas passadas. Não adianta reclamar, gente. Reclamar não vai ajudar em nada. Pior, ainda vai atrapalhar a situação. E Santo Agostinho, no final, diz-nos: é a terra um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Ele não proclamou que nela haveria prantos e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Vós que viestes na terra, esperai, pois de lágrimas dolorosas e sofrimentos amargos, e quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, olhai o céu e bendizei o Senhor por haver querido vos submeter à prova. E Santo Agostinho foi um dos mentores que orientaram Kardec. Ele teve mensagens nos 3 principais, digamos assim, livros da codificação: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios e o Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, vocês vão encontrar várias mensagens dele. E realmente é verdade. Se nós formos analisar as coisas, nós sabemos disto, nós sabemos a situação em que nós estamos. Nós sabemos que não vai ser fácil. Agora, nós precisamos é de arranjar meios para, perante as dificuldades, nós sairmos da melhor maneira. Nós enfrentamos da melhor maneira. E, voltando para Simonetti, ele conta que um confrade costumava reclamar: Agostinho é extremamente pessimista. Situa a terra como um vale de lágrimas onde enfrentamos causticantes dores, muito mórbido para o meu gosto. E o que ele dizia é que, uma vez nós sabemos que os espíritos superiores jamais são pessimistas, porque o pessimismo é algo decorrente
dos espíritos imperfeitos, vamos observar, ele vai-nos mostrar as suas observações com base em alguém que é simplesmente realista. Porque há diferenças entre pessimista e realista. E também é importante. Então ele diz-nos assim: o primeiro tem uma visão limitada. Pessimista. Vive a tropeçar nas pedras do caminho. O segundo possui visão abrangente. Caminha com segurança sem deter-se nos obstáculos. O pessimista é alguém que reclama do barulho quando a sorte lhe bate à porta. Quanto ao realista, é aquele que enxerga a perspectiva feliz do barulho à porta. E aqui existe, ele fala, eu não trouxe porque é uma história, se trouxesse o texto todo era muito grande, mas eu vou resumir. Ele depois traz uma história de um pessimista, de um realista, perante a situação de uma gravidez não planeada. Em que o pessimista, nesta situação, começa a barafustar com toda a gente, e meu Deus do céu, agora eu não tenho condições, porque é que isto me aconteceu a mim, uma desgraça e tudo mais. O realista, o que diz é, realmente, veio num momento difícil, não temos muitas condições financeiras, mas se Deus mandou, é por algum motivo. Isto é uma grande diferença. Porquê? E na altura me disseram isso. Se cada um de nós, agora jovens que estão na idade de ser pais, fôssemos à espera do momento perfeito para ser pai, não nasceria nenhuma criança. Porque ou não é um momento perfeito porque o trabalho não está como deve ser, ou não é o perfeito porque nós não temos aquela casa que achamos que devemos ter, ou que não temos um carro grande para um carro bebê. E o que é que eu aprendi? E sempre me disseram que é, filha, quando Deus manda uma criança, manda sempre ajuda junto. E é mais pura da verdade. Portanto, e ele nesta história, o que ele diz é que nesta situação realista ficará a saber que esta gravidez veio nesta altura, porquê? Porque era um espírito que se tinha comprometido com aqueles pais para os ajudar na velhice em que eles iriam ter grandes dificuldades a nível de saúde. Não era por uma coisa de agora. Ele veio com um objetivo. Ou um grande objetivo entre todos os outros. Nós não sabemos o que está por trás. E é aquilo que eu falo, o tempo é o tempo de Deus e é exatamente aquele tempo perfeito. Às vezes é desesperante. É. Nós somos imperfeitos, nós somos muito ansiosos, nós queremos tudo para ontem. Mas se vocês fizerem o exercício de olharem para trás, em qualquer situação, e eu tenho a certeza que todos que aqui estão já passaram pelo menos por uma situação dessas, em que se tivesse acontecido alguma coisa que vocês queriam muito, naquele momento que vocês achavam que era o indicado, as coisas não teriam corrido tão bem. E por ter sido no momento de Deus, as coisas foram muito melhores. Todos nós temos pelo menos um exemplo disso. E todos nós temos provas constantes para confiarmos nele e na sua justiça divina. Porque ele não nos largou aqui e disse assim, agora virem-se. Não. Constantemente ele nos dá provas de que ele está ao nosso lado. Mas que nós precisamos de fazer a nossa parte. E não vamos ser carregados por eles. Vamos ser ajudados, carregados não. Quando desencarnados, quando paráveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para as suportar, porque agora murmurar. Graças a Deus, e vocês veem isso em vários romances, principalmente André Luís, que nós lá em cima, nós conseguimos tudo. É para fazer, graças a Deus nós temos espíritos superiores que dizem assim, não, calma. Isto tu consegues, isto já é demais. Lá em cima é tudo fácil. Então, a partir disto, nunca nos podemos esquecer que Deus não dá prova maior do que aquela que nós podemos e temos a capacidade de suportar. Não dá. Porque isso é contra a justiça divina.
que é que adiantava eu passar por uma prova que eu já de início já sabia que não tinha capacidade para conseguir ultrapassá-la? Então, tudo aquilo, por mais doloroso que seja, por mais doloroso, se nós quisermos, nós temos a capacidade de ultrapassar e de aprender a contornar o obstáculo. Portanto, ele diz-nos que vivemos num planeta de expiações e provas, habitado por espíritos orientados pelo egoísmo. Nós sabemos que o orgulho e o egoísmo são duas grandes chagas da humanidade e que se não fosse por isto já estaríamos mais avançados, mas pronto, temos que trabalhar vestindo a armadura que inibe as nossas percepções e dificulta a nossa movimentação. Portanto, nós precisamos de encarar a realidade. E encarar a realidade é procurar a felicidade não naquilo que nós achamos que vai trazer-nos felicidade, mas percebermos perante qualquer coisa, ou melhor, não na ausência de dor e de sofrimento, mas percebemos perante aquilo que vem até nós, o que é que nos está a dizer? Qual é a mensagem que vem com uma doença? Qual é a mensagem que vem com a perda de um ente querido? Qual é a mensagem que vem com, imaginemos, um despedimento no trabalho? Todas elas têm uma mensagem. Cabe-nos a nós predispor-nos a compreendê-las ou não. E, a partir desta realidade, Santo Agostinho diz-nos que a fé é o remédio seguro de sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Portanto, a fé é a nossa confiança plena na presença de Deus na nossa vida e que nos permite ultrapassar da melhor maneira todas as provações que vêm até nós. Como diz Simonetti, melhor ainda é fé estribada na razão, como eu já disse, assente na razão, exercitando a visão da realidade, como propõe Kardec a partir dos princípios espíritas. E esses princípios enfatizam que as tribulações terrestres fazem parte do nosso projeto de evolução. São abençoadas lixas grossas a desbastar imperfeições mais grosseiras, depurando a nossa alma. Porque elas vão limando-nos. E muitas vezes tenta ser de uma forma suave. Nós não conseguimos ir limando. Então vem uma coisa mais difícil. A pandemia é prova disso. Apesar de todo o mal, a pandemia vem-nos mostrar que nós, uns sem os outros, não conseguimos seguir em frente. Quando eu digo os outros, é todos, estamos todos no mesmo barco. Vem-nos mostrar que, se calhar, temos grandes problemas nos nossos lares. Que nós fechávamos os olhos para não ver. Precisamos de olhar mais para os nossos filhos, precisamos de olhar nós para os nossos companheiros, precisamos nos doar mais, que não é só o trabalho. Que precisamos de ajudar o outro, ver se o outro está bem. Porque a nossa felicidade também depende da felicidade do outro. Portanto, não há que, por encarar de forma pessimista as atribulações humanas, uma vez que elas são necessárias para a nossa evolução. É seguir sempre em frente, arregaçar as mangas, nem que seja suspirar um bocadinho, arregaçar as mangas e ganhar força para seguir em frente. Porque para a frente é que é o caminho. E, a propósito disto, ele trouxe um pensamento de William George Ward, que diz assim: o pessimista se queixa do vento, o otimista espera que ele mude, o realista ajusta as velas. Isto é muito importante. Não adianta ter confiança em Deus e dizer assim, sentar no sofá, eu tenho confiança que vou arranjar um trabalho. Se não sair porta fora, ir à procura do trabalho. As coisas não nos vão cair no nosso colo. Por isso é que o trabalho é tão importante. E o lema da casa é trabalho, trabalho, mais trabalho. Exatamente para nos lembrar da importância do trabalho. Sem trabalho, nós não conseguimos fazer nada. Inclusivamente, nos melhorar.
nem que seja quando estamos doentes do trabalho de tomar o remédio a horas certas. Tudo isto existe trabalho da nossa parte. E quanto mais cedo percebemos disso, melhor para nós será. E terminando, indo para o término, trouxe esta lição que diz assim, através do tempo de Chico Xavier, que diz-nos assim: bem-aventurados os aflitos que, chorando, não desanimam, ofendidos não revidam. Olhem isto. Agora nós vamos ver se fazemos um check em tudo. Eu suspeito que não vamos fazer um check em nada, mas pelo menos já temos essa noção. Que já é bom ter a noção para depois melhorar. Chorando não desanimam, ofendidos não revidam. Isto é difícil. Esquecidos pelos outros não olvidam os deveres que lhes são próprios. Dilacerados não ferem. Caluniados não caluniam. Desamparados não desamparam. Saltou aqui um. Açoitados não praguejam. Injustiçados não se justificam. Traídos não atraiçoam. Perseguidos não perseguem. Desprezados não desprezam. Ridicularizados não ironizam. Sofrendo não fazem sofrer. Porque muitas das coisas que nós fazemos no nosso dia a dia têm por base o mas ele fez comigo. Porquê é que ele reagiu assim? Ele reagiu assim, mas eu reagi assim porque ele reagiu primeiro. Todas as nossas ações, a maioria delas, estão sempre assentes no que o outro fez. O que o outro fez é com ele. Não nos interessa. Daí a questão do perdão é um exemplo perfeito. Eu não vou pedir perdão porque ele não vai perdoar. Aí o problema já é dele. Eu já fui até lá e pedi perdão. Da mesma maneira, se vier alguém para nos pedir perdão e nós não perdoarmos, o problema aí já vai ser nosso. Vamos continuar com a mágoa. Então, nós temos que parar de fazer as coisas com base naquilo que os outros fazem. Porque acreditem que se nós mudarmos a maneira de ser, podem ter a certeza que a reação das pessoas à nossa volta vai ser muito diferente. Comecemos por casa. Difícil. Naquelas discussões entre marido e mulher, companheiros. Eu vou falar porque ele falou. Não, vamos fazer o exercício, nem que seja um dia de ele vai falar e eu não revido. É difícil. Na família é muito difícil. Mas é aí que nós começamos. É aí o laboratório. Vai um dia, ou pelo menos uma vez. Conseguimos uma vez, passa para a segunda. Depois já passando. Vamos ver. Porquê? Nós somos um ser de hábitos. Nós precisamos de muita repetição. As nossas crenças são provas disso. Elas são ensinadas, quando são, a fazer oração, já é uma coisa habitual para elas. Minha filha é isso. Eu chego à casa, às vezes eu estou tão cansada, vou adormecê-la e ela assim, mãe, falta o Pai Nosso. Porque já está dentro dela. No início estava? Não. Mas foi um hábito que foi criado constantemente. E nós também somos assim. Nós precisamos de criar esses hábitos. Que é importante para nós conseguirmos mudar as nossas atitudes. Ele diz assim: até agora, raros aflitos da terra conseguiram merecer as bem-aventuranças do céu. Foi aquilo que eu disse. Bem-aventurados aflitos, pois serão consolados. Será que são mesmo? Está aqui a resposta. Raros são aqueles que conseguem merecer estas bem-aventuranças. Porque realmente, com amor puro, somente o grande aflito da cruz se entregou ao sacrifício total pelos seus próprios verdugos, rogando perdão para a ignorância deles e voltando das trevas do túmulo para socorrer e salvar com a sua ressurreição e com o seu devotamento à humanidade inteira. Quando nós dizemos, eu vou fazer isto porque ele fez-me isto, lembremos-nos de Jesus. Se Jesus tivesse a mesma atitude que nós estávamos tramados. Porque ele sim tem todas as razões para, como nós achamos, não é vingar, mas não fazer nada. Mas ele continua aqui. E no momento em que ele ainda estava na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem.
Portanto, vamos trabalhar isso. E para terminar, eu trouxe uma prece que está neste livro, Paulo e Estevão, que é a prece dos aflitos, que nos diz assim: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga dos prantos do nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, a nossa porta de esperança, que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sob as flores da ilusão, ó Pai, sois luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda a aspereza, vencendo toda a aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditora e imortal. Muita paz a todos. Boa tarde mais uma vez. Vamos levar connosco a lição de Jesus que ele deu no Monte Hebron, como nós sabemos. O Sermão da Montanha é uma das bem-aventuranças que ele nos trouxe. Ele que sabia que vinha fazer uma tarefa tão árdua, tão difícil, vai dar-nos força para nós caminharmos e fazermos a nossa. E é muito belo aquilo que ele nos diz, porque o Pai, como diz Paulo de Tarso, o Pai ama aquele que dá com alegria. O Pai ama aquele que caminha com alguma alegria no seu coração, apesar das suas dificuldades. Aquele que consegue ainda dar ao outro o que às vezes o outro tem com mais falta do que nós. Às vezes achamos que somos os mais aflitos, mas há sempre mais alguém que é mais aflito ainda do que nós. E o Pai ama, como diz Paulo, aquele que dá com alegria. Vamos levar a lição connosco do Sermão da Montanha e vamos agora então para a nossa prece de encerramento. E mentalizando a figura de Nosso Senhor Jesus Cristo, embalados pela música, fortalecidos pela fé e pela esperança que a doutrina espírita nos traz, consolados que somos pela mensagem do mundo superior, agradecemos-vos, Pai Divino e Divino Amigo, pelas bênçãos aqui derramadas, pela luz da vossa mensagem, pela esperança que o vosso Evangelho nos deixou, para que com ele possamos trilhar o nosso caminho, vencer as nossas dores e alcançar um dia, Senhor, aquilo que nos dissestes, pois falaste-nos que a felicidade não é deste mundo, mas igualmente nos dissestes que o Pai tem muitas moradas e sabemos hoje que muitas são felizes. Ajudai-nos a trabalhar, a servir em benefício do nosso próximo, a procurar conhecer as vossas lições e a pô-las em prática, Senhor, para que convosco e com aqueles que nos acompanham do mundo maior possamos vencer, iluminar o coração e possamos, Mestre, um dia encontrar-vos convosco.
Abençoai-nos a todos nos dois planos da vida e abençoai o mundo lá fora. Que todos, Senhor, possam receber amparo para as suas dores e que todos juntos, Mestre, possamos caminhar na vossa direção. Abençoai-nos a todos e sede conosco, hoje e sempre. E que assim seja, graças a Deus. Estão encerrados os nossos trabalhos. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.